Dizem que o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que o trovão. E naquela noite fria de julho de 1870, na imponente fazenda das Araucárias, o silêncio era o único convidado que parecia bem-vindo. A carruagem negra, brilhando sob a chuva torrencial que castigava a Serra Fluminense, parou diante da escadaria de pedra com um solavanco seco, como se o próprio veículo estivesse cansado daquela farsa. Dentro dela, dois estranhos compartilhavam o mesmo ar, mas pareciam separados por oceanos de distância. Isabela, com apenas 19 anos, apertava o buquê de flores de laranjeira em seu colo com tanta força que os caules haviam se partido, manchando suas luvas brancas de seiva verde. Ela olhou de soslaio para o homem sentado ao seu lado, o homem a quem, horas antes, diante de um altar lotado e de um bispo sonolento, ela jurara amar e respeitar até que a morte os separasse. Arthur de Sá, o temido conde de Valença, olhava fixamente para a janela embaçada, sua mandíbula travada num ângulo que denotava não apenas aborrecimento, mas uma profunda e gélida resignação. Ele não dirigira uma única palavra a ela durante as 3 horas de viagem desde a igreja na cidade até a fazenda. Não houve um toque de mão, um olhar de conforto, nem mesmo um suspiro compartilhado. Apenas o som da chuva e a respiração pesada de um homem que parecia carregar o mundo e agora uma esposa indesejada sobre os ombros. Quando a porta da carruagem se abriu, um lacaio segurando um guarda-chuva enorme fez uma reverência profunda. Arthur desceu primeiro. Por um breve segundo, o coração romântico de Isabela, alimentado por anos de leitura de romances franceses escondidos na biblioteca do pai, teve esperança. Ela esperou que ele se virasse, estendesse a mão enluvada e a ajudasse a descer. Talvez até a carregasse para evitar que a lama sujasse a barra de seu vestido de noiva, como faziam os heróis dos livros. Mas Arthur apenas ajeitou a sobrecasaca, olhou para o topo da escadaria e começou a subir, deixando-a para trás. Foi o lacaio, com um olhar de pena mal disfarçado, quem ofereceu o braço para que a nova condessa descesse. A água gelada da chuva, que respingava em seu rosto, misturou-se com a primeira lágrima quente que ela se permitiu derramar. Bem-vinda ao seu conto de fadas, Isabela, pensou ela com amargura, enquanto subia os degraus de pedra escorregadios, sentindo o peso do vestido molhado e o peso ainda maior da rejeição. Antes de entrarmos nesta mansão de corredores frios e corações blindados, eu preciso saber, você já viveu ou conhece alguém que viveu um amor que parecia impossível no começo? De qual cidade você está acompanhando esta história de superação? Deixe seu comentário, pois adoro saber onde nossas histórias encontram abrigo. E se você é uma daquelas almas românticas que acredita que o gelo mais duro pode ser derretido pelo calor da persistência, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Prepare seu lenço e seu coração, pois a noite de núpcias do Conde de Valença está prestes a começar, e não será nada como você imagina. O hall de entrada da fazenda era magnífico, com um pé direito triplo e um lustre de cristal que parecia chorar lágrimas de vidro sobre o piso de mármore preto e branco. Todos os criados estavam perfilados em 2 fileiras perfeitas, aguardando os novos senhores. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade estática que fazia os pelos da nuca de Isabela se arrepiarem. Arthur parou no centro do salão, retirou as luvas e entregou-as ao mordomo, um homem austero chamado Senhor Matias. Ele nem sequer olhou para a esposa, que estava parada logo atrás dele, tremendo de frio e de nervosismo. Matias, disse o conde, sua voz grave ecoando pelas paredes de pedra como uma sentença judicial. A senhora está cansada. A viagem foi longa e enfadonha. Peça à governanta que a acompanhe aos seus aposentos. Matias piscou, confuso, arriscando um olhar rápido para Isabela. Aos aposentos principais, milord.
A suíte nupcial já está preparada com as velas e o... Não, cortou Arthur, a voz cortante como um chicote. Aos aposentos da ala leste, o quarto azul. Um murmúrio de choque correu pela fila de criados. O quarto azul ficava no lado oposto da casa, longe da suíte master, longe do calor das lareiras principais. Era um quarto de hóspedes, bonito, sim, mas definitivamente não o quarto de uma esposa na noite de núpcias. Isabela sentiu o sangue drenar de seu rosto. A humilhação pública ardeu em suas bochechas mais forte do que um tapa. Ela deu um passo à frente, a voz falhando, mas a dignidade a mantendo de pé. Arthur, sussurrou ela, usando o nome dele pela primeira vez sem o título. O que isso significa? Nós somos casados. Hoje é nossa noite de... Ele se virou lentamente para encará-la. Seus olhos de um cinza tempestuoso eram indecifráveis. Não havia ódio neles, o que seria quase preferível, pois o ódio é um sentimento quente. Havia apenas um vazio absoluto, uma parede impenetrável. Isabela, disse ele com uma formalidade que doeu mais do que um insulto. Nós fizemos um acordo. Seu pai precisava quitar as dívidas de jogo para não perder a honra. Eu precisava de uma esposa para cumprir as exigências do testamento do meu avô e manter esta propriedade. O acordo foi financeiro e legal. Em nenhum momento o contrato estipulava afeto, convivência íntima ou fingimentos românticos. Ele fez uma pausa, olhando para o vestido branco dela como se fosse uma fantasia ridícula. Você terá tudo o que precisa. Roupas, joias, comida, criados à sua disposição. Mas não espere de mim o papel de marido devoto. Eu não tenho nada para lhe oferecer nesse sentido. Minha capacidade de amar morreu há muito tempo, e não pretendo ressuscitá-la. Ele não esperou resposta. Virou as costas e caminhou em direção ao seu escritório, fechando a porta com um estrondo definitivo. Isabela ficou parada no meio do salão, sob os olhares de 20 estranhos. Ela sentiu as pernas cederem, mas antes que caísse, uma mão firme a segurou pelo cotovelo. Era a governanta, Dona Glória, uma mulher de rosto severo, mas olhos gentis. Venha, menina, sussurrou a mulher. Não dê a eles o espetáculo de ver você desmoronar. O quarto azul é frio, mas tem uma vista bonita. Vamos. Isabela deixou-se conduzir como uma boneca de pano. Enquanto caminhava pelos corredores intermináveis daquela casa que mais parecia um mausoléu, ela passou por retratos de antepassados que pareciam julgá-la. Chegando ao quarto, Dona Glória dispensou as criadas curiosas e ajudou Isabela a tirar o vestido molhado. Enquanto desabotoava as dezenas de botões das costas, a governanta murmurou. Ele nem sempre foi assim, sabe? Antes da guerra, antes de ela, ele sorria. Isabela levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Ela? Quem é ela? Glória suspirou, como se tivesse falado demais. Não cabe a mim contar os fantasmas desta casa, senhora, mas saiba que o gelo do conde não é natural, é uma armadura, e armaduras pesam. Naquela noite, deitada em uma cama estranha, sozinha, ouvindo a chuva bater na janela, Isabela não dormiu. Ela pensou em fugir. Pensou em voltar para a casa do pai e enfrentar a vergonha de ser uma esposa rejeitada. Mas então, lembrou-se do olhar de Arthur. Havia dor naquele cinza. Havia uma solidão tão profunda que ecoava a dela mesma. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para o outro lado do pátio interno. Havia uma luz acesa na ala oeste. A sombra de um homem caminhava de um lado para o outro incansavelmente. Ele também não dormia. Naquele momento, algo mudou dentro de Isabela. A menina romântica que esperava ser salva morreu, e em seu lugar nasceu uma mulher determinada. Você disse que não tem nada para me oferecer, Arthur, sussurrou ela para o vidro frio. Pois bem, mas você não perguntou o que eu tenho para oferecer a você. Você comprou uma esposa para cumprir um contrato, mas levou uma mulher que não desiste fácil.
Ela secou as lágrimas. O casamento de papel havia começado com quartos separados e corações gelados. Mas Isabela jurou, diante da lua encoberta pelas nuvens, que aquela porta fechada entre eles não seria o fim da história, mas apenas o obstáculo do primeiro capítulo. Mal sabia ela que a batalha para descongelar o conde de Valença exigiria mais do que paciência, exigiria que ela enfrentasse os segredos sombrios que o tornaram um homem de pedra. E a primeira prova de fogo viria logo no café da manhã seguinte. O sol da manhã seguinte não trouxe calor, apenas uma luz pálida que se arrastava pelas frestas das cortinas de veludo do quarto azul. Isabela acordou com o corpo dolorido, não pelos excessos de uma noite de amor, mas pela tensão de ter dormido encolhida numa cama estranha, vigiando a porta. Ela se vestiu sem a ajuda de criadas, escolhendo um vestido de musselina lavanda que parecia alegre demais para o ambiente fúnebre da casa. Ao descer para o de jejum, encontrou a sala de jantar vazia de vida humana, mas cheia de pompa. A mesa de mogno era longa o suficiente para acomodar 30 convidados, mas estava posta apenas para 2, um em cada cabeceira, separados por metros de madeira polida e castiçais de prata. Arthur já estava lá. Ele lia um jornal com uma concentração que parecia erguer uma barricada ao seu redor. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. "Bom dia, Arthur", disse Isabela, sua voz soando pequena naquele salão cavernoso. O conde virou uma página do jornal. "O café está no bule, Isabela. Sirva-se", foi a única resposta, sem desviar o olhar das notícias sobre a cotação do café. Ela sentou-se a quilômetros de distância dele. O silêncio era pontuado apenas pelo ruído da prataria e pelo tic-tac de um relógio de pêndulo que parecia contar os segundos de vida que eles desperdiçavam naquela frieza. Isabela observou o marido. Ele parecia cansado. Havia olheiras profundas sob seus olhos e uma tensão perpétua em seus ombros. Ele não era um monstro, ela percebeu. Ele era um homem exausto de carregar a si mesmo. As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina que testaria a sanidade de qualquer mulher. Arthur era um fantasma em sua própria casa. Ele saía antes do sol nascer para inspecionar as lavouras de café e voltava tarde da noite, trancando-se imediatamente no escritório. Ele cumpria sua promessa. Isabela tinha tudo. As melhores comidas, acesso livre à biblioteca, uma carruagem à disposição. Mas não tinha a única coisa que importava: reconhecimento. Ela era tratada como uma hóspede de luxo, uma peça de mobília decorativa que ele havia adquirido e agora não sabia onde colocar. Mas Isabela de Sá não era uma mulher de desistir. Se ele não lhe dava atenção, ela tomaria espaço na vida dele de outras formas. Ela começou pela casa. A fazenda das Araucárias, apesar de rica, estava negligenciada. As cortinas cheiravam a poeira, as flores nos vasos eram secas e a comida era monótona. Isabela assumiu o comando. Com a ajuda relutante de Dona Glória, ela começou uma revolução silenciosa. Mandou abrir as janelas, polir a prataria, trazer flores frescas do jardim todos os dias. O cheiro de cera velha e mofo foi substituído pelo aroma de lavanda e bolos recém-assados. Arthur notou. É claro que notou. Numa noite, ao chegar em casa coberto de lama e exaustão, ele parou no hall de entrada. O vaso chinês, que costumava estar vazio, agora transbordava de lírios brancos. O tapete persa havia sido batido e as cores vibravam. E vindo da cozinha, um cheiro de assado com alecrim que fazia seu estômago roncar, algo muito diferente das sopas ralas que o cozinheiro preguiçoso costumava fazer. Ele franziu a testa, incomodado. Aquelas mudanças eram marcas dela. Ela estava marcando território, espalhando sua essência pela fortaleza dele. Ele jantou em silêncio, mas comeu tudo. Isabela, sentada na outra ponta da mesa, notou que ele repetiu o prato.
Um pequeno sorriso vitorioso tocou os lábios dela. "O alecrim é da horta que mandei replantar", disse ela casualmente. Arthur parou com o garfo no meio do caminho. Ele olhou para ela e, por um segundo, o cinza de seus olhos pareceu menos tempestuoso. "Está adequado", murmurou ele, antes de voltar a comer. Foi a primeira vez em 3 semanas que ele elogiou, mesmo que de forma torta, algo que ela fizera. Isabela agarrou-se àquele adequado como um náufrago se agarra a uma tábua. Mas a trégua foi curta. A verdadeira guerra começou com a música. Havia um piano de cauda na sala de estar, um instrumento magnífico da marca Pleyel, coberto por um lençol branco como um cadáver. Isabela, que tocava desde criança, sentia uma coceira nos dedos toda vez que passava por ele. Numa tarde chuvosa, achando que Arthur estava nos cafezais, ela retirou o lençol. O piano estava desafinado, mas ainda tinha uma alma poderosa. Ela sentou-se e começou a tocar uma sonata de Chopin, seus dedos voando pelas teclas, liberando a música que estava presa ali há anos. A melodia preencheu a casa, subindo pelas escadarias, espantando o silêncio opressivo. Ela fechou os olhos, perdendo-se na emoção, sentindo-se viva pela primeira vez desde o casamento. De repente, a tampa do teclado foi batida com violência, quase esmagando seus dedos. Isabela deu um grito e abriu os olhos. Arthur estava parado ao lado dela, o peito arfando, molhado da chuva, com uma expressão de fúria que ela nunca vira antes. "Quem lhe deu permissão?", rosnou ele. "Quem lhe disse que podia tocar nisso?" Isabela levantou-se, tremendo, mas manteve o queixo erguido. "É um piano, Arthur. Instrumentos foram feitos para serem tocados. A música alegra a casa." "Esta casa não precisa de alegria", gritou ele, a voz quebrando. "E este piano? Ninguém toca nele, nunca mais. Cubra-o. Agora!" Ele virou as costas, passando a mão pelos cabelos, com aquele gesto de desespero que ela vira na carruagem. Isabela não obedeceu imediatamente. Ela olhou para as costas largas do marido e viu o tremor em suas mãos. Aquilo não era a raiva de um proprietário ciumento. Aquilo era dor. Dor pura e crua. "Quem tocava para você, Arthur?", perguntou ela suavemente. Ele congelou. "Não ouse", sussurrou ele. "Foi ela, não foi? A mulher que quebrou você?" Arthur girou nos calcanhares e, por um momento, Isabela achou que ele fosse bater nela, mas ele apenas apontou o dedo trêmulo para o rosto dela. "Você não sabe nada sobre mim. Você é uma criança brincando de casinha num campo minado. Se tocar nesse piano de novo, eu mandarei queimá-lo no jardim. Estamos entendidos." Ele saiu da sala, deixando Isabela sozinha com o eco da sonata inacabada e a certeza de que havia tocado numa ferida aberta. Naquela noite, Isabela procurou Dona Glória na cozinha. A governanta estava polindo talheres e, ao ver o rosto pálido da jovem condessa, suspirou e indicou uma cadeira. "Ele gritou com você, eu ouvi", disse a velha. "Foi por causa do piano." "Quem era ela, Glória?", perguntou Isabela diretamente. "Eu sou a esposa dele. Tenho o direito de saber contra quem estou lutando. É um fantasma? Uma morta?" Glória largou o pano de prato e olhou para a porta para garantir que estavam sozinhas. "Não, minha menina, pior do que uma morta, uma viva." A governanta sentou-se e começou a contar a história que assombrava as araucárias. O nome dela era Helena. Era filha do vizinho, linda, talentosa. Tocava aquele piano como um anjo. Eles eram noivos. Arthur a amava com uma devoção que chegava a dar medo. Ele construiu o anexo leste só para ela, encheu a casa de flores. Isabela sentiu um aperto no peito. O Arthur que ela conhecia, capaz de tanto amor, parecia impossível. "E o que aconteceu?", perguntou. "A Guerra do Paraguai", respondeu Glória com pesar. Arthur sentiu que era seu dever patriótico se alistar. Ele partiu prometendo voltar em 1 ano. Helena jurou esperá-lo.
Mas a guerra durou mais. As cartas pararam de chegar. Houve um boato de que Arthur havia morrido na Batalha de Tuiuti. Ele não morreu, é claro. Foi ferido. Ficou meses num hospital de campanha delirando de febre, chamando o nome dela. Quando finalmente voltou, arrastando a perna e a alma, magro, cheio de cicatrizes, encontrou a festa. Que festa! Sussurrou Isabela. O casamento de Helena com o primo de Arthur, um homem que não foi para a guerra, um homem rico que ficou aqui, cortejando-a enquanto Arthur sangrava nos pântanos. Ela não esperou nem o luto oficial. Ela se casou com o dinheiro e o conforto. Arthur chegou no dia da cerimônia. Ele a viu no altar. Dizem que ele não disse uma palavra. Apenas deu meia volta, trancou o coração e nunca mais foi o mesmo. Ele acredita que o amor é uma fraqueza, uma mentira que as mulheres contam para garantir sua segurança. É por isso que ele trata você como um contrato, Isabela. Porque para ele, Helena foi a prova de que todo romance é apenas uma transação comercial disfarçada. Isabela ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo fazia sentido agora. A frieza, o cinismo, a raiva do piano. Arthur não era um homem sem coração. Ele era um homem cujo coração havia sido arrancado e pisoteado pela pessoa em quem ele mais confiava. Ele olhava para Isabela e não via uma esposa. Via outra Helena em potencial, outra mulher bonita que iria traí-lo ou abandoná-lo na primeira dificuldade. A raiva que Isabela sentia pela rejeição evaporou, substituída por uma compaixão profunda e perigosa. Ela enxugou o rosto. "Obrigada, Glória", disse ela, levantando-se. "Agora eu sei o que fazer." "O que vai fazer, menina, desistir?" perguntou a governanta. Isabela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de aço. "Não, desistir confirmaria a teoria dele de que todas as mulheres são volúveis. Eu vou ficar, e vou mostrar a ele dia após dia que eu não sou Helena." A oportunidade de provar isso veio mais cedo do que ela esperava. 2 noites depois, uma tempestade violenta, típica da serra, derrubou a temperatura para níveis congelantes. Arthur não apareceu para o jantar. Preocupada, Isabela pegou um candelabro e foi até a ala do escritório. A porta estava entreaberta. Ela espiou dentro. Arthur estava debruçado sobre a mesa, cercado por mapas e livros de contabilidade, mas não estava trabalhando. Ele estava dormindo, a cabeça apoiada nos braços cruzados, vencido pela exaustão. A lareira havia se apagado e o quarto estava gelado. Isabela entrou na ponta dos pés. Ela observou o rosto dele relaxado pelo sono. As linhas de tensão haviam suavizado, e ele parecia mais jovem, quase o menino que fora antes da guerra. Ela viu que ele tremia levemente de frio. Sem fazer barulho, ela pegou um cobertor de lã pesada que ficava num sofá próximo e o cobriu delicadamente, ajeitando a borda sobre seus ombros largos. Ela ficou ali por um momento, sentindo uma vontade incontrolável de acariciar os cabelos escuros dele, mas se conteve. Antes de sair, ela reacendeu a lareira, alimentando o fogo até que o calor voltasse ao ambiente. Quando ela estava na porta, ouviu um som. Arthur havia acordado. Ele levantou a cabeça, confuso, sentindo o calor do cobertor e vendo o fogo crepitar. Ele olhou para a porta e viu Isabela, iluminada pela chama da vela, olhando para ele com uma expressão de ternura que ele não via há anos. Ele esperou que ela dissesse algo, que cobrasse reconhecimento, que reclamasse da hora. Mas ela apenas sorriu suavemente, levou o dedo aos lábios num gesto de silêncio e saiu, fechando a porta devagar. Arthur ficou sozinho no escritório aquecido, tocando o tecido áspero do cobertor que ela colocara sobre ele. Pela primeira vez desde que voltara da guerra, ele não sentiu frio. E aquele pequeno gesto, aquele cuidado silencioso e sem exigências, fez a primeira fissura na muralha de gelo do conde.
Mas o descongelamento traria à tona águas turbulentas, e o passado estava prestes a bater na porta da fazenda de uma forma que Isabela não poderia prever. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. O inverno na Serra Fluminense apertou, cobrindo os campos de café com uma geada prateada todas as manhãs. Mas dentro da mansão, a temperatura emocional começara a subir alguns graus, saindo do congelamento absoluto para um degelo cauteloso. Isabela e Arthur viviam uma espécie de trégua silenciosa. Não eram amantes nem amigos, mas haviam deixado de ser estranhos. Arthur parou de se trancar no escritório imediatamente após o jantar. Às vezes, ele ficava na sala lendo um livro perto da lareira, enquanto Isabela bordava ou lia na poltrona oposta. Eles trocavam poucas palavras, comentários breves sobre a colheita ou sobre um artigo de jornal, mas a presença um do outro deixara de ser um incômodo para se tornar um hábito quase reconfortante. Arthur observava a esposa por cima das páginas de seus livros. Ele via como ela tratava os criados com gentileza, como ria discretamente das travessuras dos cães de caça que ele deixava entrar, e como seus olhos brilhavam com uma inteligência viva que a frieza dele não conseguira apagar. Ele estava esperando, sempre esperando, o momento em que a máscara dela cairia e a natureza egoísta feminina se revelaria. Mas Isabela continuava sendo apenas Isabela, constante, serena e perturbadoramente real. Foi no final do terceiro mês de casamento que o passado cobrou seu preço físico. A febre dos pântanos, a malária que Arthur contraíra nas trincheiras úmidas do Paraguai, voltou com uma violência avassaladora. Começou durante o jantar. Arthur derrubou o garfo, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Seu rosto, geralmente pálido, ficou corado de uma forma doentia e suor frio brotou em sua testa. "Arthur", chamou Isabela, largando o guardanapo e levantando-se imediatamente. Ele tentou se erguer, afastando a cadeira com um ruído estridente. "Eu estou bem, apenas cansaço", murmurou ele, mas sua voz era pastosa. Ele deu 2 passos em direção à porta e desabou. Isabela correu, ajoelhando-se ao lado dele antes mesmo que Matias pudesse chegar. O corpo de Arthur ardia em febre. Ele estava delirando, murmurando ordens militares e nomes de soldados mortos. "Levem-no para o quarto, agora", ordenou Isabela, com uma autoridade que fez os criados obedecerem sem questionar. Mas quando Matias e 2 lacaios começaram a carregá-lo em direção à escadaria, Isabela interveio. "Não para a ala leste", disse ela firmemente. "Levem-no para o quarto azul, o meu quarto." Matias hesitou. "Senhora, o quarto do conde é mais apropriado." "O quarto dele é frio e longe da cozinha", cortou Isabela. "Ele vai ficar comigo onde eu possa vigiá-lo a noite toda. Vamos!" Pelos 3 dias seguintes, a fazenda das Araucárias prendeu a respiração. O médico da vila, Dr. Peixoto, veio e balançou a cabeça, dizendo que a febre era alta demais e que o coração do conde estava fraco. "Prepare-se para o pior, condessa", disse o homem, com aquele tom de falsa simpatia que os médicos usam quando já desistiram. "Ele precisa de repouso absoluto e isolamento." Mas Isabela ignorou o isolamento. Ela transformou o quarto azul em uma enfermaria de batalha. Ela dispensou as criadas que tinham medo do delírio do patrão e assumiu os cuidados pessoalmente. Foi Isabela quem trocou as compressas frias na testa dele a cada 10 minutos. Foi ela quem forçou colheradas de caldo e remédio amargo entre os lábios cerrados dele. Foi ela quem segurou a mão dele quando ele gritava durante os pesadelos, lutando contra inimigos invisíveis. Numa madrugada particularmente terrível, Arthur acordou num estado de pânico cego. Ele não reconheceu o quarto, nem a mulher ao seu lado. "Helena",
sussurrou ele, os olhos arregalados de medo e desejo. Você voltou? Por que me deixou lá? Estava tão frio. Isabela sentiu uma pontada no coração ao ouvir o nome da rival, mas engoliu o ciúme. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, obrigando-o a olhá-la. Não sou Helena, Arthur, disse ela, com voz firme e clara. Helena foi embora. Eu sou Isabela. Eu sou sua esposa. E eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Arthur piscou, a confusão lutando contra a febre em seu olhar. Isabela, repetiu ele, como se testasse o som do nome. Você vai embora. Quando o dinheiro acabar. Quando a febre piorar. Eu tenho dinheiro suficiente e não tenho medo de febre, respondeu ela, enxugando o suor do rosto dele com a manga do próprio vestido. Agora, durma. Eu estarei aqui quando você acordar. E estarei aqui amanhã. E depois. Arthur relaxou, a tensão saindo de seu corpo como se a certeza na voz dela fosse o verdadeiro remédio. Ele segurou o pulso dela com força desesperada e adormeceu. Isabela não soltou a mão dele, passando a noite sentada numa cadeira dura ao lado da cama, velando o sono do homem que tentara expulsá-la de sua vida, mas que agora se agarrava a ela como se fosse sua única salvação. Na manhã do quarto dia, a febre cedeu. Isabela, exausta, com olheiras escuras e o vestido amassado, havia adormecido com a cabeça encostada no colchão, sentada no chão. Arthur acordou sentindo-se fraco, como se tivesse sido atropelado por uma carruagem, mas sua mente estava clara pela primeira vez em dias. Ele olhou ao redor, reconhecendo o quarto azul pelas cortinas lavanda, e então olhou para baixo. Viu a mulher adormecida, segurando sua mão. Viu o cansaço no rosto dela, a bacia de água e as toalhas usadas na mesa de cabeceira. A memória dos últimos dias voltou em flashes. A voz dela no escuro, o toque fresco de suas mãos, a promessa de que não iria embora. Ele puxou a mão devagar e Isabela acordou num sobressalto. Arthur! Exclamou ela, tocando a testa dele imediatamente, um gesto tão natural e íntimo que o surpreendeu. A febre baixou, graças a Deus. Ela sorriu, um sorriso genuíno de alívio que iluminou o rosto cansado. Arthur a observou em silêncio por um longo momento. Ele procurou nela algum sinal de repulsa pela doença, algum sinal de impaciência por ter sido obrigada a ser enfermeira. Não encontrou nada além de cuidado. Você ficou aqui, disse ele, a voz rouca. Não era uma pergunta. O tempo todo. Alguém tinha que garantir que você tomasse aquele remédio horrível do Dr. Peixoto, brincou ela, tentando aliviar a tensão, mas suas mãos tremiam um pouco. Arthur tentou se sentar e ela o ajudou ajeitando os travesseiros. Isabela, disse ele, segurando a mão dela antes que ela se afastasse. Por que você fez isso? Eu fui um canalha com você. Eu lhe dei um quarto de hóspedes, eu a ignorei. Por que salvar um homem que não queria ser salvo? Isabela olhou nos olhos dele, aquele cinza agora calmo como um lago após a tempestade. Porque eu fiz um juramento, Arthur, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Para mim, essas palavras não foram um contrato comercial, foram uma promessa, e eu cumpro minhas promessas. Arthur sentiu um nó na garganta. Helena jurara amor eterno e o abandonara na primeira provação. Isabela, a quem ele rejeitara, ficara ao seu lado na lama e na doença. A muralha de gelo que ele construíra em torno do coração não apenas rachou, ela desmoronou, transformando-se em água. A recuperação de Arthur foi rápida, impulsionada por uma nova energia que circulava na casa. Ele ainda era um homem reservado, mas a frieza havia desaparecido. Ele permitia que Isabela lesse para ele enquanto ele repousava. Ele começou a perguntar a opinião dela sobre os negócios da fazenda, mas a verdadeira mudança
O momento que selaria o destino deles aconteceu uma semana depois de ele se levantar da cama. Era uma noite clara, e a lua cheia iluminava os jardins. Arthur convocou todos os criados no hall principal. Estavam todos lá, Matias, Glória, cozinheiros, lacaios. Havia um burburinho nervoso. Será que alguém seria demitido? Será que o conde recuperado voltaria a ser o tirano recluso? Arthur desceu as escadas, vestido impecavelmente, mas sem a rigidez de antes. Isabela estava ao seu lado, confusa com a convocação. Arthur parou no último degrau e olhou para sua equipe. Eu os chamei aqui porque preciso corrigir um erro grave que cometi nesta casa há 3 meses, disse ele, a voz forte. Os criados prenderam a respiração. Isabela olhou para ele, apreensiva. Será que ele ia anular o casamento? Será que ia mandá-la embora, agora que estava bem? Arthur virou-se para Isabela e pegou a mão dela na frente de todos. Matias, disse o conde. Sim, milord, respondeu o mordomo. Mande transferir todos os pertences da condessa imediatamente. O coração de Isabela parou. Transferir para onde? Para fora. Transfira tudo para a suíte master na ala oeste, continuou Arthur, olhando fixamente para os olhos marejados de Isabela. E mande fechar o quarto azul. A partir de hoje, minha esposa dorme onde é o lugar dela, ao meu lado. Não haverá mais quartos separados nesta casa. E preparem o jantar para 2, na mesa principal. Mas tirem aquelas cadeiras das pontas. Quero que coloquem os lugares lado a lado. Um suspiro coletivo de choque e alívio percorreu o salão. As criadas sorriam, cotovelando-se. Dona Glória enxugava uma lágrima discreta. Arthur não soltou a mão de Isabela. Ele se inclinou e sussurrou apenas para ela ouvir. Eu disse que não tinha nada para oferecer a você, Isabela. Eu estava errado. Tenho minha vida, que você salvou. Tenho meu respeito, que você conquistou. E se você tiver paciência com um homem quebrado que está aprendendo a andar de novo, acho que tenho meu coração. Isabela, chorando abertamente, apertou a mão dele. Eu tenho toda a paciência do mundo, Arthur. O pedido chocante do conde não foi apenas uma mudança de quartos. Foi uma declaração pública de que o luto por Helena havia acabado e que a era de Isabela havia começado. Mas a felicidade recém-descoberta dos dois seria testada por uma última sombra do passado, pois cartas antigas, perdidas durante a guerra, estavam prestes a chegar às mãos erradas, revelando que a traição de Helena talvez não tivesse sido tão simples quanto Arthur acreditava. A vida na fazenda das Araucárias floresceu como os campos de café na primavera. A mudança de Isabela para a suíte master não foi apenas uma troca de aposentos. Foi a inauguração de uma nova era. O conde, antes conhecido como o Homem de Gelo, agora era visto caminhando de braços dados com a esposa pelos jardins, apontando melhorias nas cercas ou simplesmente parando para ouvir o canto de um sabiá. A rigidez militar de seus ombros desaparecera, substituída por uma postura mais relaxada de quem finalmente encontrou um porto seguro após anos à deriva. A intimidade entre eles cresceu nos detalhes. Não eram grandes gestos teatrais, mas o roçar de mãos ao passarem o sal no jantar. O jeito como Arthur passava a esperar que ela adormecesse com a cabeça em seu peito antes de apagar a vela, e as longas conversas na biblioteca, onde descobriram que compartilhavam o gosto por poesia e política. Isabela descobriu que, por baixo da armadura, Arthur possuía um senso de humor seco e inteligente que a fazia rir até perder o fôlego. E Arthur descobriu que Isabela não era apenas doce, ela tinha opiniões fortes e uma sagacidade que o desafiava intelectualmente. Ele não tinha apenas uma esposa, tinha uma parceira. O momento mais simbólico dessa transformação aconteceu numa tarde de domingo.
Arthur entrou na sala de estar onde o piano de cauda Pleyel ainda repousava, embora agora limpo e polido. Isabela estava sentada no banco, tocando notas tímidas, ainda receosa pela explosão anterior. Arthur parou atrás dela. O corpo de Isabela tensionou por um segundo, o reflexo do medo antigo. Mas Arthur não fechou a tampa. Ele colocou as mãos nos ombros dela e se inclinou, beijando o topo de sua cabeça. "Toque", sussurrou ele. "Toque aquela sonata de Chopin que eu interrompi. Quero ouvir o final." Isabela sorriu, os olhos marejados, e seus dedos ganharam confiança. A música fluiu, enchendo a casa de vida. Arthur sentou-se na poltrona próxima, fechou os olhos e deixou a melodia lavar as últimas manchas de amargura de sua alma. Ele percebeu que a música não lhe trazia mais a dor da lembrança de Helena, mas a paz da presença de Isabela. Ele estava curado, ou pelo menos era o que acreditava. Mas o destino é um dramaturgo caprichoso que adora reviravoltas no terceiro ato. A paz foi quebrada não por uma pessoa, mas por um objeto. Com a casa revitalizada, Isabela decidiu organizar o sótão da ala leste, onde documentos antigos da família se acumulavam em meio a móveis quebrados. Numa tarde chuvosa, enquanto Arthur estava na cidade resolvendo questões bancárias, Isabela subiu ao sótão com Dona Glória para separar o que seria doado e o que seria queimado. Entre baús de roupas velhas e pilhas de jornais da década passada, Isabela encontrou uma escrivaninha antiga, trancada. Curiosa, ela procurou a chave no molho de Glória. A gaveta abriu com um estalo de madeira seca. Dentro não havia joias ou dinheiro, mas um maço de cartas amarradas com uma fita de cetim azul desbotada. O coração de Isabela falhou uma batida ao ler o remetente na primeira carta. Helena de Albuquerque. E o destinatário. Arthur de Sá, fronte de batalha, Paraguai. As cartas estavam abertas, o selo rompido. Mas algo estava errado. As datas. Isabela verificou a data da primeira carta. Era de 3 meses depois que Arthur partira para a guerra. A última era de 1 ano depois. Isabela sentou-se num baú empoeirado e, com as mãos trêmulas, puxou uma das folhas. Ela sabia que não deveria ler. Sabia que aquilo era invadir a privacidade do marido e reabrir feridas cicatrizadas. Mas o instinto lhe dizia que havia algo naquelas cartas que não se encaixava na história oficial da mulher volúvel que não esperou. Ela começou a ler. Meu amado Arthur, as notícias aqui são terríveis. Dizem que seu regimento foi dizimado. Seu primo, Otávio, insiste que você está morto. Ele diz que viu a lista de baixas. Mas eu não acredito. Sinto em meu coração que você está vivo. Por favor, responda. Dê-me um sinal. Meu pai está me pressionando a aceitar o pedido de casamento de Otávio. Ele diz que uma mulher não pode ficar esperando um fantasma, que a fazenda precisa de alianças. Eu estou resistindo, Arthur. Estou lutando contra todos eles. Mas o silêncio é uma tortura. Por que você não escreve? Eu te amo mais que minha própria vida. Volte para mim. Isabela leu a próxima. E a próxima. O tom das cartas mudava de esperança para desespero. Eles interceptaram minhas cartas? Por que você me ignora? Otávio diz que você encontrou outra no Paraguai. Eu não acredito. E a última manchada de lágrimas antigas. Meu pai me vendeu, Arthur. Não tenho outra palavra. Ele e Otávio fizeram um acordo. Se você estiver vivo e ler isto um dia, saiba que eu não o traí. Eu fui arrastada para o altar como uma prisioneira. Eu te amarei até meu último suspiro. Isabela soltou as cartas como se queimassem. A verdade caiu sobre ela como uma bigorna. Helena nunca traíra Arthur. Helena fora vítima de uma conspiração cruel entre o pai dela e o primo de Arthur, Otávio. Eles haviam escondido as cartas de Arthur, que provavelmente escrevera, mas nunca foram entregues, e as cartas de Helena. Fizeram os dois acreditarem que haviam sido abandonados.
Arthur odiara Helena por 10 anos injustamente. O dilema moral rasgou o peito de Isabela. Ela olhou para o maço de papéis. Se ela mostrasse isso a Arthur, ele saberia que o grande amor de sua vida, a mulher que ele idolatrava antes de odiar, nunca deixara de amá-lo. Ele saberia que o ódio que o protegera durante anos era baseado numa mentira. E o que aconteceria com o amor que ele sentia agora por Isabela? Será que esse amor recente sobreviveria à ressurreição do amor antigo e perfeito? Arthur poderia ser consumido pela culpa, pelo arrependimento. Ele poderia desejar ter lutado por Helena. Ele poderia olhar para Isabela e ver apenas a segunda opção, o prêmio de consolação que ele aceitou porque achava que a primeira opção o traíra. A tentação de pegar aquelas cartas e jogá-las na lareira acesa foi avassaladora. Ninguém saberia. Helena já estava morta. Falecera no parto do segundo filho, segundo Glória. O passado poderia ficar enterrado e a felicidade de Isabela estaria garantida. Mas Isabela olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que haviam cuidado de Arthur durante a febre, as mãos que haviam prometido na alegria e na tristeza, na verdade e na doença. Ela não podia construir sua felicidade sobre uma mentira. Ela amava Arthur demais para deixá-lo viver na ignorância, odiando uma mulher que morrera amando-o. A verdade liberta, sussurrou ela, embora sentisse que aquela verdade poderia aprisioná-la na solidão novamente. Ela guardou as cartas no bolso do vestido, limpou as lágrimas e desceu as escadas. Quando Arthur chegou, ao anoitecer, encontrou Isabela na biblioteca. Ela não estava lendo. Estava em pé, olhando para a janela, com um maço de cartas sobre a mesa de centro. Arthur entrou sorrindo, trazendo uma caixa de doces que comprara na cidade para ela. Trouxe aqueles camafeus de nozes que você gosta, disse ele, beijando-lhe a face. Ele sentiu a tensão nela imediatamente. O que houve, Bela? Você está pálida. Isabela virou-se. Ela olhou para o marido, memorizando cada traço do rosto dele, com medo de que fosse a última vez que ele a olhasse com aquele amor tranquilo. Nós precisamos conversar, Arthur. Sente-se. O tom grave na voz dela fez o sorriso dele desaparecer. Ele sentou-se preocupado. Aconteceu algo com a fazenda? Com seus pais? Não, disse ela. Ela pegou as cartas e estendeu para ele. Eu estava limpando o sótão. Encontrei isso na velha escrivaninha que pertenceu ao seu primo Otávio quando ele morou aqui por uns tempos, antes de se casar. Arthur pegou o maço. Ele reconheceu a letra imediatamente. Suas mãos começaram a tremer. Cartas de Helena. Por quê? Leia, Arthur. Apenas leia. Ele olhou para Isabela confuso e depois rompeu a fita. O silêncio na biblioteca durou uma eternidade. Isabela observava as emoções passarem pelo rosto dele como nuvens de tempestade. Confusão, descrença, choque e, finalmente, uma dor excruciante. Ele leu cada palavra, cada súplica de Helena. Ele percebeu a teia de mentiras que roubara sua vida. Otávio, o primo que ele tolerava, havia roubado suas cartas e destruído seu futuro. Helena morrera achando que ele a abandonara, e ele vivera odiando-a. Quando ele terminou a última carta, o som que saiu de sua garganta foi um grito abafado, um gemido de animal ferido. Ele cobriu o rosto com as mãos, as cartas caindo no chão. Meu Deus, ela me amava, ela me esperou, soluçou ele. Eu a odiei, eu amaldiçoei o nome dela, e ela foi uma vítima. Ele levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Ele andava de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos, transtornado. Tudo foi uma mentira. Meus 10 anos de escuridão, tudo culpa daquele maldito Otávio. Isabela permaneceu imóvel, sentindo-se pequena e invisível diante da magnitude daquele luto. Ela vira o medo se concretizar. O passado invadira o presente e o engolira. Arthur não olhou para ela. Ele estava preso em 1870.
com Helena. Arthur, chamou ela, com voz fraca. Ele parou e olhou para ela, mas seus olhos estavam selvagens, distantes. Eu preciso sair daqui, disse ele ofegante. Eu preciso ir ao túmulo dela. Eu preciso pedir perdão. Arthur, está chovendo, é noite, tentou ela. Não me importa, gritou ele pegando as chaves. Ele não estava gritando com ela, mas com o universo, mas a dor foi a mesma. Ele saiu da biblioteca, bateu a porta da frente e, minutos depois, Isabela ouviu o som dos cascos de um cavalo galopando furiosamente para longe, em direção ao cemitério da família de Albuquerque. Isabela ficou sozinha na biblioteca, cercada pelas cartas de uma mulher morta que acabara de recuperar seu lugar no coração do marido dela. Ela sentou-se no chão e chorou, perguntando-se se, ao entregar a verdade a Arthur, ela não havia acabado de assinar o divórcio de seu próprio coração. Será que ele voltaria? E se voltasse, quem ele amaria? A esposa viva que o salvou ou a noiva morta e mártir que ele nunca pôde ter? A chuva caía sobre o cemitério da família Albuquerque como se o céu quisesse lavar os pecados de uma década. Arthur desceu do cavalo, as botas afundando na lama, e caminhou até a lápide de mármore branco que brilhava fantasmagórica sob a luz dos relâmpagos. Ali jazia Helena. Amada filha e esposa, dizia a inscrição. Arthur caiu de joelhos na terra molhada, ignorando o frio que penetrava em seus ossos. Ele segurava as cartas contra o peito, agora encharcadas, a tinta borrando como lágrimas negras. Perdoe-me, gritou ele para a pedra fria, sua voz rouca competindo com o trovão. Eu a odiei, eu a chamei de traidora, e você morreu me amando. A culpa era um peso físico, esmagador. Ele chorou pela injustiça, pelos anos perdidos, pela juventude que fora roubada de ambos, pela ganância de outros homens. Ele ficou ali por um longo tempo, permitindo que a dor do luto atrasado o atravessasse. Ele precisava sangrar essa dor para que ela não infeccionasse o resto de sua vida. Mas à medida que a tempestade diminuía e se transformava em uma garoa fina, o silêncio do cemitério trouxe uma clareza inesperada. Arthur tocou o mármore frio. Não havia calor ali. Não havia resposta. Helena era uma memória, uma tragédia, um sonho de um menino que não existia mais. Aquele Arthur que partira para a guerra, cheio de idealismo, morrera nos pântanos do Paraguai. O homem que estava ajoelhado ali, cheio de cicatrizes e falhas, fora salvo por outra pessoa. Ele fechou os olhos e, em vez do rosto de Helena, viu o rosto de Isabela. Viu-a sentada no chão ao lado de sua cama de febre, viu-a enfrentando-o no piano. Viu a coragem tremenda que ela tivera ao lhe entregar aquelas cartas, sabendo que poderia perdê-lo. Helena não teve escolha. Ela foi uma vítima das circunstâncias. Mas Isabela teve escolha. Ela poderia ter queimado as cartas. Ela poderia ter mantido a mentira para garantir sua própria segurança. Mas ela escolheu a verdade, porque o respeitava demais para deixá-lo viver na escuridão. Ela arriscou o próprio coração para salvar a minha alma, sussurrou Arthur. A compreensão o atingiu como um raio. O amor do passado era inocente e trágico, mas o amor do presente era corajoso e real. Ele se levantou, limpou a lama dos joelhos e montou no cavalo. Ele não estava mais fugindo. Ele estava voltando para casa. Na fazenda das Araucárias, o relógio de pêndulo marcava meia-noite. Isabela ainda estava na biblioteca. Ela não havia feito as malas. Ela prometera ficar, e ficaria até que ele a mandasse embora. A lareira havia se transformado em brasas. Quando a porta da frente se abriu, o som ecoou pela casa silenciosa. Isabela levantou-se, o coração batendo na garganta. Passos pesados se aproximaram. Arthur parou na porta da biblioteca. Ele estava encharcado, os cabelos colados na testa, a roupa suja de terra de cemitério. Ele parecia um espectro.
Mas seus olhos, aquele cinza tempestuoso, estavam estranhamente calmos. Ele olhou para Isabela, que se abraçava como se sentisse frio. "Você ainda está aqui", disse ele suavemente. "Eu disse que não iria a lugar nenhum", respondeu ela, a voz trêmula. Você encontrou a paz que procurava, Arthur?" Arthur entrou na sala e caminhou até ela. Ele não a tocou imediatamente. Ele tirou as cartas molhadas do bolso e as colocou sobre a mesa, ao lado da caixa de doces esquecida. "Eu fui ao túmulo dela. Eu pedi perdão. Eu chorei pelo que fizeram com nós dois." Isabela baixou os olhos, sentindo as lágrimas voltarem. "Eu sinto muito, Arthur. Eu sinto muito que você tenha perdido o amor da sua vida." "Olhe para mim, Isabela", pediu ele. Ela ergueu o rosto. Arthur segurou as mãos dela. As mãos dele estavam geladas, mas o toque era firme. "Helena foi o amor da minha juventude", disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Ela foi um sonho lindo que terminou em pesadelo, mas ela amava o Arthur de 20 anos, o menino que não conhecia a dor. Aquele menino morreu na guerra." Ele apertou as mãos dela e as levou ao seu peito, sobre o coração que batia forte. "O homem que está diante de você, o homem quebrado, difícil, cheio de cicatrizes, este homem foi salvo por você. Helena não pôde lutar por mim, Isabela. Você lutou, você enfrentou meu gelo, minha raiva, minha doença, e hoje você fez o ato mais corajoso que eu já vi. Você me deu a verdade, mesmo sabendo que ela poderia machucar você." Arthur soltou uma das mãos dela para acariciar seu rosto, limpando uma lágrima com o polegar. "Eu não voltei para cá porque não tenho para onde ir. Eu voltei porque é aqui que eu pertenço. Helena tem meu luto e meu respeito eterno. Mas você, Isabela de Sá, você tem minha vida. Você tem meu futuro. Você não é a segunda opção. Você é a escolha definitiva." Isabela soltou um soluço, o alívio inundando seu corpo tão intensamente que suas pernas fraquejaram. Arthur a segurou pela cintura e a puxou para si, beijando-a com uma paixão desesperada, misturada com gratidão e promessa. Não foi um beijo de conto de fadas, foi um beijo real, com gosto de chuva e sal, um beijo que selou um pacto inquebrável entre dois sobreviventes. 5 anos. Depois, a sala de estar da Fazenda das Araucárias estava irreconhecível para quem a vira naqueles dias sombrios de 1870. As cortinas pesadas haviam sido trocadas por tecidos leves que deixavam o sol entrar. O piano Pleyel estava aberto, e ao redor dele a vida acontecia em sua forma mais barulhenta e feliz. Um menino de 4 anos, com os olhos cinzentos do pai e o sorriso doce da mãe, batia nas teclas rindo, enquanto Arthur, sentado no chão, algo que o antigo conde jamais faria, montava um forte de almofadas com ele. Isabela estava sentada no sofá, com um bebê de colo nos braços, observando a cena. Ela olhou para a estante da lareira. Lá, num lugar de honra, mas discreto, havia um pequeno retrato pintado de uma jovem bonita, Helena. Arthur mandara fazer a pintura baseada em uma miniatura que encontrara nos pertences do primo Otávio, a quem ele nunca perdoou, cortando relações e garantindo que o homem morresse na obscuridade financeira. O retrato não era um altar de adoração, mas um memorial de respeito. Helena fazia parte da história da casa, mas não a assombrava mais. O fantasma fora exorcizado pela luz da verdade. Arthur levantou-se do chão, pegou o filho nos ombros e caminhou até Isabela. Ele beijou a testa da esposa e tocou a mãozinha do bebê. "No que você está pensando?" perguntou ele, vendo o olhar reflexivo dela. Isabela sorriu, encostando a cabeça no braço dele. Estava pensando naquelas cartas e em como a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única base sólida para o amor. Arthur assentiu. "O gelo derrete, Bela,
Mas a rocha da verdade permanece. Obrigado por ter a coragem de quebrar a pedra. Ele se sentou ao piano com o filho no colo e começou a tocar. Não uma música triste de Chopin, mas uma melodia simples, alegre, que ele compusera para Isabela. A música encheu a casa, subiu pelos corredores, saiu pelas janelas abertas e se perdeu nos cafezais, anunciando a todos que o inverno do Conde de Valença havia acabado para sempre. E assim termina a história de Isabela e Arthur, um conto que nos lembra que não existem pessoas frias ou sem coração, apenas pessoas que construíram muros altos demais para se protegerem da dor. E que, às vezes, a única maneira de derrubar esses muros não é com força, mas com a persistência suave de quem decide ficar, mesmo quando seria mais fácil partir. Eu queria perguntar a você, se você estivesse no lugar de Isabela e encontrasse aquelas cartas, o que teria feito? Teria entregado a verdade ao seu marido, arriscando perder o amor dele para uma memória, ou teria queimado o passado para proteger seu futuro? É uma escolha difícil, não é? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos e adoro ver como cada um de vocês reagiria. Se esta história aqueceu seu coração, se fez você acreditar na força da verdade e do amor paciente, por favor, deixe seu like. É um gesto pequeno que nos ajuda a continuar trazendo esses romances para você. Inscreva-se no canal O Amor Disse e ative o sininho para você não perder nenhum dos romances que contamos aqui. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se, a verdade pode doer por um momento, mas a mentira fere para sempre. Escolha sempre a verdade. Até a próxima.